Eu sou o professor Dr. Paulo Roberto Bertoleto e eu vou falar um pouquinho a respeito do câncer gástrico. Quando se fala em câncer gástrico, a primeira preocupação da pessoa é qual é o risco dessa doença me acometer. A resposta disso se faz através da busca das estatísticas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ou INCA, o câncer gástrico é o terceiro tumor mais comum entre os homens e o quinto tumor mais comum entre as mulheres. O câncer gástrico tem uma incidência maior, ou seja, 65% dos casos acima de 50 anos. E o pico de incidência é em torno de 70 anos. O câncer gástrico ele pode ser dividido em três tipos principais. O adenocarcinoma, que corresponde a 95% dos casos, os linfomas, que vão responder por 3% dos casos, e o restante, o principal, é o leiomiosarcoma. A prevenção do câncer gástrico envolve o uso de uma dieta balanceada, e isto deve ocorrer desde a infância, com bastante fibras, com a presença de frutas, vitamina C, o caroteno, que é a vitamina A. Outro aspecto importante na prevenção do câncer gástrico são os cuidados com as gastrites crônicas relacionadas à bactéria Helicobacter pylori, que é uma doença infecciosa e que e muitas vezes facilmente tratada com antibiótico. Que a presença da bactéria Helicobacter pylori leva à gastrite crônica, que por sua vez leva à atrofia gástrica, pode aparecer após isso a metaplasia intestinal, a displasia e até o tumor. A prevalência da bactéria no Brasil é em torno de 70%, ou seja, 70% da população brasileira tem a presença dessa bactéria. Mas isso não significa que 70% da população vá desenvolver câncer gástrico. Existem aspectos genéticos da bactéria e aspectos da resistência do indivíduo infectado que interferem nessa estatística. Outros fatores que são importantes na prevenção são o fumo, o álcool e a história familiar. Os sintomas mais comuns, como azia, indigestão ou dispepsia, inchaços abdominais, náuseas, vômitos, fezes escurecidas, são sintomas inespecíficos, ou seja, são sintomas que são comuns a muitas afecções gástricas. Dentre estas, a mais comum é a dispepsia funcional, que é uma afecção em que a pessoa pensa até ser portadora de uma úlcera, pode ter até dor na região epigástrica, e muitas vezes os exames são negativos para qualquer doença. A dispepsia funcional é uma doença, uma afecção mais relacionada à motilidade gástrica e aspectos psicológicos. O método diagnóstico mais eficaz é a endoscopia digestiva alta. Por quê? Ela permite a visualização do órgão e a coleta de biópsias, com a retirada desse material que vai ser avaliado pelo patologista e vai, dessa forma, comprovar ou não a presença. É possível, com a endoscopia, até a retirada de um tumor, numa fase ainda em que a doença é considerada precoce, e isso significa até um tratamento único, feito pela endoscopia. Outro exame que tem sido cada vez mais empregado em centros maiores é o ultrassom endoscópico, que permite uma melhor avaliação das
lesões chamadas subepiteliais, ou seja, são aquelas lesões que não estão na primeira camada da parede gástrica, são lesões em regiões mais profundas da parede gástrica. E essas lesões podem ser melhor avaliadas, diagnosticadas e até biopsiadas através desse exame que se chama ultrassom endoscópico. O diagnóstico feito em fases precoces da doença tem uma melhor chance de cura, porque quando a doença já está em fases mais avançadas, é relativamente fácil de se fazer o diagnóstico. Quando se vê um paciente extremamente emagrecido, às vezes com anemias importantes, com massas palpáveis no abdômen, não é difícil de fazer o diagnóstico. Entretanto, a doença já está numa fase em que o tratamento não vai ajudar muito. O tratamento, então, depende da fase em que essa doença foi detectada, ou seja, depende do tamanho da lesão, da localização do tumor, da extensão, de quanto esse tumor já disseminou. E lembrando que nas fases em que o tumor já está muito disseminado, o tratamento não é tão eficaz. O tratamento mais utilizado para o câncer gástrico é o tratamento cirúrgico. Entretanto, outras formas de tratamento que são consideradas adjuvantes podem ser empregadas, como a radioterapia e a quimioterapia. No caso de dúvida diagnóstica, evitem a automedicação. Na dúvida, portanto, procure um especialista, um gastroenterologista que vai dar as informações e os cuidados que são necessários.